Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 27 ao verso 31. Evangelho de Marcos 14, de 27 a 31. Eu leio e peço atenção aos irmãos. Ouçam com fé a palavra de Deus, que inicia no verso 27 a leitura. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Amém, irmãos, se assentem. Nós iremos ver as características daqueles que foram chamados por Cristo. Iremos ver as qualidades daqueles que foram chamados por Cristo. Seus discípulos, a sua própria igreja, o seu povo. É o que nós tentaremos ver aqui nestes versículos que nós acabamos de ler. Meus irmãos, foram inúmeras, podemos dizer, inúmeras, as tentativas de Cristo de despertar os seus discípulos. Várias vezes. Foram 3 anos, e alguns desses, em que Cristo investiu pesadamente na vida daqueles homens, chamando-os primeiramente, instruindo, mostrando a eles o propósito para o qual ele veio, mostrando a eles para onde ele estava indo, o propósito sobre a vida dele estabelecido pelo Pai, por Deus. E foram várias as tentativas de Cristo despertá-los, mostrar a eles, conscientizá-los. Porque eles próprios, os discípulos, mas não somente o Cristo, iriam enfrentar ocasiões ou pressões espirituais sobre a vida deles. Iriam enfrentar angústias terríveis. E eles deveriam estar preparados, alertas, sóbrios, para não ser pegos de surpresas. As pressões sobre eles seriam grandes, e isso iria exigir da parte de todos eles um compromisso com aquilo que Cristo havia dito a eles, que Cristo repetidamente vinha ensinando, que Cristo ininterruptamente vinha tentando alertá-los, preparando-os para as ocasiões mais difíceis que chegariam à vida deles. E Cristo ensinou, irmãos, sobre várias coisas. Cristo ensinou que há pessoas que recebem a palavra com alegria, com afinco inicial, mas com uma alegria sem raiz. Em se aproximando às aflições, Cristo diz: elas logo se escandalizam por causa da palavra. Ele exortou os discípulos a envidarem todos os esforços para evitar que o orgulho suba ao coração deles.
O ego deles tem uma primazia sobre a vocação cristã. E Cristo falou de renúncia. Olha, vocês precisam renunciar. Falou de tomar cruz, falou de segui-lo, falou de serviço humilde, falou de vigilância, falou de sofrimento, falou de sua morte, mas também falou de sua ressurreição. Irmãos, Cristo forneceu toda a condição possível e imaginável aos discípulos. Mas infelizmente eles não compreenderam muitas coisas. Mas infelizmente após 3 anos, e chegando num contexto onde estavam com Cristo a última noite, ainda estavam cheios de incompreensões. Não deram ouvidos a muitas coisas que ouviram ou não compreenderam conforme deveria ser compreendido muitas coisas que receberam do Mestre. Mas sabe o que é que isso mostra? Isso mostra a natureza da aliança que Cristo veio implantar. Na mesma noite, ele tomando um cálice disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aliança da graça. Aliança com base no sangue dele, não mais através de sangue de animais. Mas esta ocasião mostra não somente a natureza da graça, ou a natureza da aliança da graça, celebrada em Cristo, mas mostra também a condição daqueles que foram chamados por Ele. Mostra a condição, a característica, a qualidade das pessoas que foram chamadas por Cristo. E o primeiro aspecto que Cristo nos mostra é que Ele chamou pessoas fracas. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aquela noite foi a última. Foi com certeza uma ocasião de tensão para eles. Estavam os 12, conforme viu o domingo passado, 12, para celebrar a Páscoa. E na ocasião do primeiro ato, Jesus revela o traidor, impondo ao ambiente um ambiente de tensão e de exame. Será que sou eu? Será que sou eu que vou trair? Ambos passam a questionar-se, vendo em si mesmos a condição ou a potencialidade de trair o próprio Mestre. Será que sou eu? E eles estavam ali para celebrar a Páscoa, celebrar historicamente o dia em que Deus libertou o seu povo. Mas sobretudo ouvir verdades que eles jamais esqueceriam. Aquela ocasião seria com certeza uma data marcante. Olha, irmãos, vocês estão com Cristo 11, porque um já havia saído. E ele diz aos 11: vocês vão se escandalizar em mim. Mas acima de qualquer coisa, há aqui também uma reunião de instrução. Cristo vai mostrar mais uma vez que é graça. É graça. Vocês vão se escandalizar, mas após a minha ressurreição, eu irei adiante de vós. Eles já haviam ouvido sobre o traidor. E Judas, na ocasião, já tinha saído. E eles, sem entender, acharam que Judas havia saído para comprar alguma coisa que faltava à cerimônia da Páscoa. Porque Cristo olha para Judas e diz: Judas, o que você tem para fazer, faz-o depressa. E eles ficam tomados de apreensão e passam a entender que Cristo tinha dito a Judas que saísse para comprar alguma coisa. Vai, Judas, porque entendiam os discípulos que estavam faltando alguma questão na cerimônia da Páscoa, ou que Judas, como o tesoureiro do grupo, deveria sair para cumprir algum papel atrelado à
solução. Mas não, Judas já estava com o coração mergulhado em trevas, embebido de trevas. E Judas sai aqui guiado por intenções malignas, com o coração totalmente possuído pelas trevas. Mas não é surpresa para Cristo. Percebam no texto anterior. Embora o grupo não entenda nada, Cristo tem profunda consciência. Cristo caminha com bastante clareza, entendendo o que vai acontecer com ele. São os discípulos que ainda estão ali sem compreender muitos aspectos. Não foge ao conhecimento de Cristo, nem mesmo à ocasião do traidor, pois ele disse: está escrito, Judas. Mas saiba que você, a sua vida, Judas, é um desperdício, está sob o ai de Deus. O Filho do Homem vai, ele diz, conforme está escrito. Mais uma vez ele volta para a Escritura, tendo consciência de que o que Deus revelou vai se cumprir no tempo. Ele diz: olha, o Filho do Homem vai, conforme acerca dele está escrito. E aqui ele levanta uma figura messiânica, Filho do Homem. Uma figura que descreve o papel divino e humano de Cristo, revelado a Daniel lá no contexto do exílio. É justamente no Filho do Homem que todas as coisas serão restauradas e que o reino de Deus será implantado. O que Cristo está dizendo é: apesar de toda a oposição, o Filho do Homem vai, mas não vai como um Filho de Deus sem rumo. Ele não sai a esmo, ele sai segundo o que Deus, o Pai, determinou para ele. Ele vai conforme está escrito. Interessante, eu abro parênteses. Nem Cristo Jesus, sendo Deus, cantamos o hino em Colossenses capítulo 1, que Paulo deixa claro: nele residia toda a plenitude da divindade. Mesmo sendo Deus e residindo nele toda a plenitude da divindade em sua pessoa humana, o Filho do Homem não é regido por aquilo que ele entende ser o melhor. Ele não anda conforme o seu sentido. Eu acho que eu estou sentindo isso e que é por aqui. Nem muito menos ele diz: olha, o Espírito Santo está me revelando agora o que vai acontecer. Ele diz claramente: está escrito. Amém. Está escrito. Amém. O plano do Pai para o Filho do Homem é um plano certo e que foi revelado por Deus aos profetas. Está escrito. Amém. A igreja caminha pelo que está escrito. E o Filho do Homem precisa sofrer, ser traído, ser entregue pelos principais dos sacerdotes, ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. A consciência de Cristo está embebida dessa verdade, tomada por essa consciência de um servo sofredor. Ele, como centro da Páscoa e como centro da refeição pascal e da cerimônia da Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Não é mais o Cordeiro exigido por Deus conforme prescrito, que deveria ser irrepreensível, um animal limpo, perfeito, e que refletisse no animal a justiça exigida por Deus. Não, sabe quem é agora? É o Cordeiro de Deus, que foi preparado desde a eternidade, que vai ser morto no tempo, Cristo. O próprio Deus vai sacrificar o seu Cordeiro, Cristo. Por isso ele diz: este sangue é o sangue da nova aliança no meu nome, ou no meu sangue, em mim. Deus vai derramar o seu sangue e vai oferecer sua carne. Ou seja, o meu sangue, a minha carne é a vida de vocês. Vocês não terão vidas à parte de mim, ou fora de mim. Essa é uma oferta favorável a vocês. É a provisão
é um verdadeiro alimento. Então Cristo conhecia plenamente o que lhe esperava. Mas não só isso, ele conhecia plenamente quem o cercava e a condição daqueles que o cercavam. De modo que Cristo conhecia muito bem os que lhe pertenciam ou os que lhe pertencem. Conforme diz João 6,44. Ele sabia que havia descrentes entre o grupo. E que muitos iriam se escandalizar de uma maneira final e definitiva. Mas o mesmo verso que diz que ele sabia desde o princípio, é o mesmo verso que no fim diz: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Veja, Cristo desconstrói qualquer ideia humana de discipulado. Cristo constrói qualquer ideia de que os participantes da aliança da graça dependem deles ou do que quer ou do que corre. Essa aliança da graça está fundamentada em Cristo e é de acordo com a vontade de Deus. É de acordo com aqueles que Deus chama. A aliança estabelecida em Cristo é uma aliança da graça e não do mérito, nem de obras. E que os participantes desse benefício ou em seus benefícios são determinados pelo Pai, não depende de quem quer nem do que corre. E ele sabia quem de fato foi dado a ele e quem de fato não havia sido dado a ele. Quem de fato seria representado por ele em sua morte e quem de fato iria ressurgir com ele dentre os mortos. Ele sabia desde o princípio. Ele sabia e sabe desde o princípio quem com ele comunga e quem com ele está unido. Mas isso não significa que Cristo desconheça a condição daqueles que o Pai deu a ele. Isso não significa que, embora Cristo sabendo, ele desconheça que aqueles que Deus deu a ele, embora na condição anterior eram ímpios, mortos, mas hoje se tornam fracos, imperfeitos, dependentes dele. Cristo sabe que a única condição dos 11 estarem ali é por causa da graça de Deus. Cristo sabe que a diferença entre o traidor que sai e os fracos que ficam é a graça. Amém. Ele sabe que esta aliança está fundamentada nele. E que a própria caminhada da vida cristã iria mostrar aos próprios discípulos que as experiências passadas por eles, de limite, de fraqueza, de arrogância que faz cair, iria mostrar a eles que a participação dessa salvação é pela graça. E que eles, irmãos, eles seriam capazes de cometerem pecados ou caírem em condições de fraquezas desconhecidas por eles mesmos. E que se a graça não os sustentasse, eles iriam se escandalizar, e não só se escandalizar, mas isso seria como uma condição final para a vida deles. E Cristo e Judas se ofendem. Que eu? Calma, Judas. Você vai entender que os crentes estão continuamente e constantemente mediados por Cristo e representados por Ele. Em outra ocasião, em Lucas 22, verso 31, dentro do mesmo contexto de Marcos, Jesus acrescenta, ou Lucas acrescenta algo que Marcos não deixou claro, não colocou. É a ocasião em que depois da Páscoa Jesus diz a ele: olha, Pedro, Satanás reclamou
peneirar vocês como se faz com trigo. Jogar para o alto. O diabo pediu para se andar com vocês. Isso Cristo disse logo após a Páscoa. Ele estava ali rondando e reclama o direito de se andar com a vida de todos eles. Deixa eu se andar com a vida de todos eles. Mas Cristo diz: Pedro, eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça, mas quando tu te recobrares, te converteres, tornares a sensatez, confirma a teus irmãos, Pedro. Cristo diz: eu roguei por ti, Pedro. A intercessão de Cristo, irmãos, é sua constante aplicação de seus méritos em prol do seu povo. Amém. Nós não desfalecemos na fé por causa de Cristo. Nós estamos de pé e a única razão é porque continuamos sustentados por Cristo. Amém. E que diante das pressões espirituais que a vida nos impõe, isso é claro, se Cristo não interceder por nós, todos nós sucumbiremos ante as pressões da vida. Nossa firmeza está no pastor que é Cristo. Nossa firmeza está ligada ao pastor que é Cristo. Veja, isso é tão forte no texto que Jesus diz: o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Cristo aqui está falando acerca de sua morte, de seu sofrimento, conforme está prescrito, ou conforme foi revelado, está escrito em Zacarias capítulo 13. O pastor será ferido, e mais uma vez, Cristo aqui vê não somente fuga. O texto aqui diz que houve mais do que fuga. Corre, porque o bicho pegou. Jesus aqui está olhando para o coração deles e vendo que eles vão sentir-se profundamente ofendidos. Ou seja, eles terão a fé profundamente abalada diante da morte do pastor. Percebam que na ocasião da Páscoa se cantava o Halel, né? Que era o Salmo 113, é o Salmo 118. E certamente todos eles cantaram o Salmo 118, verso 16, que dizia: a destra do Senhor fará proezas, não morrerei, antes viverei. Mas qual é a conclusão que eles tiraram do que cantaram? O pensamento humano deles vai receber um golpe. Segundo o entendimento de Jesus, da Escritura, eles precisam quebrar. Conhecer o limite deles, a fraqueza deles. Conhecer a fonte e a razão da firmeza deles. E a Escritura fala de Jesus como médico, né? Fala de Jesus como construtor de uma casa, ou edificador de uma casa. Fala de Jesus como dono da casa, mas ela fala também de Jesus como pastor. E é uma das profissões que simbolizam o Messias, Jesus o pastor. Eles iriam ver no tempo a aplicação do que cantaram no Halel: a destra do Senhor faz proezas, não morrerei, antes viverei. A destra do Senhor vai fazer proezas diante deles. Como? Entregando o seu próprio pastor à morte, Cristo. Todavia, diz Isaías, o Senhor agradou morrer, fazendo enfermar, para que suas ovelhas não estejam mortas, mas sejam eternamente vivas, ou estejam eternamente vivas, e recebam vida, paz, segurança deste pastor que é Cristo. Veja, mas com a morte do pastor, as ovelhas perdem um ponto de referência, perdem um ponto central. Elas se dispersam.
elas se mostram fracas e vulneráveis. Mas é o próprio Deus que está ferindo este pastor, é isso que Cristo quer mostrar. No fim das contas, os próprios discípulos receberiam o benefício. O fundamento deles, que é Cristo, será retirado por um período de tempo. E isso mostra que eles ficam vulneráveis, indefesos, dispersos, não são suficientemente fortes para viverem sozinhos. Assim é a nossa condição, irmãos. Nossa firmeza está em Cristo, nossa vida está em Cristo, nossa paz está em Cristo, nosso alimento está em Cristo. Paulo diz aos irmãos de Colosso: assim como vocês receberam a Cristo, assim também andai nele, arraigados, fundamentados, criando raízes. E Cristo olha para ele e diz: vocês que estão aqui cantando comigo o Halel, comendo a Páscoa, mais à frente vão se escandalizar em mim. A fraqueza de vocês será revelada. Mas mesmo assim, irmãos, Cristo não os abandonou. A igreja é formada dessa massa fraca. Como diz Paulo, Deus depositou sua glória em vasos de barro. Ele diz aos irmãos de Corinto: olha, meus irmãos, veja que a vocação de vocês não há nobres, pessoas de nobre nascimento, pessoas fortes, mas pessoas fracas, frágeis. Deus depositou sua glória em vasos de barro que facilmente se quebram, facilmente partem, vulneráveis. É a graça de Deus que nos aperfeiçoa todos os dias. Na segunda carta, Paulo questiona os superapóstolos que estavam questionando o ministério apostólico. E Paulo diz: se eu não sou apóstolo para eles, ao menos eu sou para vocês, porque vocês são meus filhos em Cristo. Agora, se eles são superapóstolos, o que é que os torna diferentes? Se não a graça que atua sobre nós, o que é que nos faz diferentes? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A razão da nossa firmeza, a razão da nossa caminhada, é porque Deus tem superabundado com a sua graça sobre nós. Saiba disso. Você é fraco, nós somos fracos. Essa é uma primeira característica daqueles que servem a Cristo. E Cristo diz: vocês, todos vós, escandalizareis, porque está escrito. Mas o segundo ponto mostra que quem está próximo a Cristo não são somente pessoas fracas, mas sobretudo pessoas lentas em compreender as coisas de Deus. Ou seja, além de serem fracos, são lentos no entendimento, são lentos em compreender as coisas de Deus. Eu disse aos irmãos no início que Cristo envidou todos os esforços para alertá-los, para instruí-los, para encaminhá-los corretamente, mostrar a eles. Parece que em algumas ocasiões eles não compreenderam nada. As palavras de Cristo, irmãos, devem nos consolar. Devemos estar firmados em suas palavras. E é isso que ele faz em João capítulo 14, 15 e 16. Os discursos de despedida descritos por João. Cristo diz: olha, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E Cristo diz: aquele que me ama guardará as minhas palavras. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que vai ser enviado da minha parte, da parte do Pai. Ele vos guiará em tudo aquilo que eu vos tenho dito e ensinado. Nós somos lentos, irmãos, em compreender. Somos lentos em guardar. E Jesus sabe de todas essas imperfeições.
Ele sabe que se de fato dependesse de cada um de nós, das nossas próprias forças, a igreja seria um projeto frustrado. Ele sabe que antes da conversão, estava diante dele ímpios, culpados, contaminados. Mas após a conversão, fracos, imperfeitos e lentos em compreender as coisas de Deus. Apesar disso, Cristo diz a eles: com amor eterno eu amei vocês. João diz: Ele amou os seus e amou-os até o fim. Amém. Ele tomou sobre si a tarefa de salvar. Como diz Hebreus, Ele é o fiador dos nossos irmãos. Ele vai pagar a dívida. Mas temos um consolo em saber que aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai levar até o dia final. Até aquele dia final Ele vai levar. Ele está aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Ele está usando a sua palavra, Ele usa contexto, Ele usa a circunstância, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que foram chamados por Deus, fazendo com que a graça sobrepuja a fraqueza, a incompreensão, a dificuldade de entender. Fala uma vez, fala duas, fala três, envia de novo. E aí Ele está aqui diante dos discípulos e dizendo a eles: olha, o ferimento do pastor é proposital. Deus tem um propósito em ferir o pastor, mas após a minha ressurreição eu irei adiante de vós, lá na Galileia. A dispersão das ovelhas também é proposital. Deus tem um propósito. Mas fiquem tranquilos, eu vou adiante de vocês. O sofrimento de Cristo está atrelado a um propósito. Veja, isso foi claramente revelado na ocasião da Páscoa. Este cálice representa a nova aliança no meu sangue, que será derramado em favor de muitos. Este sangue tem um propósito. Pedro, João, Tiago, André. É o sangue da nova aliança. Este pão que é a minha carne é o alimento de vocês, é a vida de vocês. E ele diz: olha, eu não beberei este fruto da vide, senão o reino de meu Pai novo. Já estava dizendo que ele vai ressurgir, vai subir. A obra vai continuar, e ele vai se encontrar com o seu povo de novo. Sua morte e seu sofrimento não são finais. A dispersão das ovelhas não é um fatalismo, não acabou. Como diz Jeremias: aquele que espalhou Israel o congregará de novo, o guardará como um pastor a seu rebanho. A história do pastor com as ovelhas não acaba aqui, Jesus está dizendo. Não acaba com minha morte. O plano de Deus para a vida do seu povo não acaba com a morte do pastor. Vocês estão entendendo? Eu vou ressurgir e vou adiante de vocês na Galileia. Deus não abandona aquilo que começou. O que começou a obra vai concluir. E todas as vezes que Jesus falou de sofrimento, da sua morte, Ele disse também da sua ressurreição. Mas Ele falou de aspectos que os discípulos não guardou em seus corações. E aqui mais uma vez Cristo repete, mas em tons diferentes: o pastor será ferido, mas após a sua ressurreição Ele vai diante de vocês na Galileia. Há um bloqueio aqui, irmãos, uma falta de compreensão toma conta. E o nosso Senhor referiu-se com toda a clareza: eu vou adiante de vocês na Galileia após a minha ressurreição.
Que dificuldade tem nisso? Mas quando Cristo foi traído, eles, quando foi crucificado, eles chegaram ao desespero, acabou. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, eles dizem, não é ele, é mentira. As mulheres vão primeiro e dizem, olha, o corpo do mestre não está lá. Aí eles dizem, não, então manda os nossos para confirmar mesmo, para ver se é verdade. Mas ouviram falar da ressurreição, eu vou ressurgir. Lucas, no último capítulo, descreve um episódio interessante após a ressurreição. Estavam dois discípulos em direção ao caminho de Emaús, uma vila próxima a Jerusalém, ou uma aldeia próxima a Jerusalém. Iam dois discípulos conversando entre si a respeito de todas as coisas que aconteceram em Jerusalém nos últimos dias. Quinta, sexta, que foi o dia que ele foi entregue e morto. E conversando, e discutindo, e debatendo. Rapaz, mas que coisa, morreu, o nosso mestre morreu. E Jesus se coloca entre eles e pergunta, o que é que vocês estão tratando? Eles se voltam para Cristo e dizem assim, olha, onde é que você mora, rapaz? Você é o único que ignora os acontecimentos nos últimos dias. Onde é que você estava? Todo mundo sabia, Jerusalém estava repleta de peregrinos. Você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus, sim, como é que aconteceu dele? Olha, Jesus do Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, morreu, mataram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas já é o terceiro dia e nada. É verdade que as mulheres foram lá, Jesus, e não o viram, o corpo não estava. Foram alguns dos nossos e comprovaram que as mulheres disseram, mas não viram. Jesus olha para ele e diz, honestos e tardos de coração, ou seja, pessoas sem entendimento, difíceis de compreender as coisas, lentos de raciocínio, para compreender e crer em tudo o que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória. Eu disse isso a vocês 1, 2, 3, 4. Irmãos, uma vez mais, diz Lucas, Cristo começa a discorrer acerca dele mesmo. O que iria acontecer com ele, começando lá de Moisés, passando por todos os profetas. Mesmo assim, eles não ainda entenderam, ficaram assim. Jesus disse, Lucas disse que eles insistem, rapaz, não vai embora, é tarde, repouse aí. Então Jesus vai repousar com eles. E na mesa, quando Jesus parte o pão, é o mestre. Não ardia em nós, não ardia em nossos corações quando ele nos pregava a sua palavra. Mesmo com a ressurreição como fato, eles ainda estão questionando, sem compreender. Veja aqui no texto, verso 28. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Irmãos, a última notícia não é a da morte, mas é a da ressurreição. O nosso jornal, como diz o pregador, é sempre o jornal com notícias de ontem, de 3 dias atrás. Precisamos atualizar e crer em tudo que os profetas disseram. Cristo sabe, ele vai ser ferido, ele vai morrer, mas ele vai ressurgir, foi isso que ele disse. Portanto, a morte não é a última palavra. Amém. Vocês ainda não compreenderam. A morte não é o final.
A última notícia é a da vida, é a da ressurreição. Cristo ressurgiu, é nova vida. É como diz o escritor aos Hebreus: pelo tempo decorrido vocês já deveriam ser mestres, mas precisamos estar repetindo as mesmas coisas. E naquela ocasião, os irmãos a quem a carta de Hebreus estava sendo endereçada estavam se tornando especialistas em batismo, em arrependimento de obras mortas. E os cristãos hebreus: chega! Eu preciso dizer muitas coisas a vocês, coisas difíceis de compreender. Eu preciso falar que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos sacrifícios, que a nova aliança é superior à velha aliança. Nós nos especializamos, irmãos, em notícias passadas. Nós nos especializamos em notícias de morte, em notícias de dispersão. Mas nós não atualizamos nossos jornais. Cristo ressuscitou. Vamos avançar, diz o escritor aos Hebreus. Os discípulos estão aqui. Agora, quantas palavras você já ouviu? Quantos sermões você já ouviu? Que se contabilizar você perde a conta. Mas um sermão é mais um sermão, uma aula é mais uma aula. Isso é resultado ainda dos efeitos do pecado em nossa vida. Lentos para as coisas de Deus, lentos, difíceis de entender, lentos em caminhar. As mesmas atitudes dos discípulos se repetem entre os crentes. Paulo diz aos irmãos de Filipe: olha, eu não me canso de dizer as mesmas coisas a vocês, porque é segurança para vocês. O pecado nos deixou lentos, irmãos, para as coisas de Deus, lentos, com a memória curta, com a necessidade de ouvirmos repetidamente as mesmas coisas, carentes de exortação para que dela nos apeguemos com firmeza, para que em tempo algum nos esqueçamos. Jesus disse: eu vou ressurgir. Essa era a segunda característica: lentos em compreender as coisas de Deus, lentos. E a terceira característica é que pessoas que às vezes, ou quase sempre, por hora, desconhecem a razão de suas próprias firmezas, desconhecem a razão de estarem firmes. Disse-lhe Pedro, verso 29, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Bem, eita Pedro, forte. Como assim? É como se Pedro estivesse dizendo: eu se escandalizar? Eu desfalecer? Você não me conhece, Jesus. Eu estou pronto a ir até a morte. Pedro se levanta contra aquilo que o próprio Cristo disse. Ele diz: pelo menos no que tange a mim, eu vou defender a minha honra. Vou defender a minha honra até a morte. Irmãos, nós olhamos para a lei de Deus, olhamos para a palavra de Deus, olhamos para algumas pessoas, e às vezes dizemos assim: rapaz, isso aí eu jamais ia fazer. Tal pecado eu jamais cometeria. Eu jamais faria isso. Como disse Pedro, ainda que todos, eu jamais. É evidente que a postura dele é a postura do eu. Eu jamais. É o grito da autoconfiança solitária, longe de Cristo. E ele desconhece que sua postura faz com que ele se afaste de Cristo.
e diga: o Senhor está mentindo. As ovelhas vão se dispersar, com exceção dessa única ovelha, Pedro. Jesus reafirma, Pedro disse: todos. A atitude dele, irmãos, tende ao abandono. Você está sozinho, Pedro. Observe que ele não presta atenção à promessa da ressurreição. Ele quer defender sua honra. Ele protesta contra a afronta implícita. O Senhor está dizendo que eu vou me escandalizar. Eu não aceito. Para Cristo, Satanás está só começando a se andar com a vida de Pedro. Pedro, Satanás está só começando a peneirar você como peneira trigo. A resposta de Cristo começa com amém. Eu reafirmo. Em verdade eu te digo, Pedro. Fala diretamente a ele. Hoje não vai precisar de muita distância. Nesta noite, que já está quase acabando, antes que o galo cante 2 vezes, o tu enfático é em direção a Pedro: me negarás 3 vezes. Irmãos, o texto diz que Pedro espraguejava diante da criada do sumo sacerdote. Espraguejava. Tu és um dele. Pedro espraguejava, dizendo: é mentira, você está mentindo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, todos aqui irão falhar, mas você vai até o fundo do poço. Todos aqui, Pedro, vão se escandalizar de alguma forma e vão, ó. Agora você, Pedro, vai mais fundo. Em sua atitude de arrogância você vai mais fundo, mas também em sua atitude de frustração e negação você vai mais fundo ainda. Mas ele insiste, hein? Ele é teimoso. Verso de número 31. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Veja, ele contamina todos. E aí todos passam a dizer a mesma coisa. No final do verso 31. Todos passam a defender a sua honra. Eu não. O outro, eu não. Irmãos, Pedro não sabe o que está falando. É claro que sua lealdade é teórica. É como nós muitas vezes não sabemos o que estamos falando. Pedro desconhece, ou nós desconhecemos, como nós agiremos, como nós nos comportaremos em circunstâncias de pressão que vem logo à frente. O senso aguçado de fidelidade na vida de Pedro, teórico demais, faz com que ele se segue ou acerca da sua própria condição, em como ele vai agir logo à frente. Irmãos, em nossa natureza imperfeita, fraca, nós nem imaginamos como nós nos comportaremos se Deus nos abandonar em um contexto de pressão e tentação. Não existe pecado, olha, não existe pecado, seja em grau maior ou em grau menor, que não possa afetar a mim e a você, se Deus nos privar por alguns instantes da sua graça. Mas os discípulos iriam aprender, como nós precisamos aprender todos os dias, que a aliança da graça nos proporciona frustrações didáticas. A graça nos proporciona caminhos que nos fazem cair em si. Amém. Como Pedro caiu em si. Amém. Caminhar com Cristo é conhecer os nossos limites e fraquezas. E todos eles ficarão frustrados. Cairão da própria autoconfiança deles.
Mas veja, isso será didático. Cristo, quando ressurge, vai buscar um por um. E ainda diz mais, diz aos meus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante deles. Ele relembra novamente o que disse há 3 dias atrás. As frustrações que a graça de Deus, irmãos, nos permite passar, são frustrações que nos ensinam. Porque por hora desconhecemos a razão da nossa firmeza. Desconhecemos o que nos faz diferentes, o que nos faz firmes, o que nos fez resistir tentações que outros não resistiram, mas que sucumbiram. Pedro, você não vai longe sem a graça, é o que Cristo estava dizendo. Você não vai longe, Pedro. E Cristo, através da forma como Ele vai ensinar os seus discípulos, primeiro Ele vai fazer com que Pedro se lembre aonde ele caiu. Na ocasião em que Pedro está no pátio do sumo sacerdote, ele nega Cristo. Após negar Cristo 3 vezes, Cristo olha para ele e Pedro cai em si, corado de vergonha. Cristo também, através da graça, nos leva ao começo de tudo. Quando ele diz no verso de número 28, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Onde é que foi que tudo começou? Lá na Galileia. Vocês esqueceram que foi lá na Galileia que eu chamei vocês. Vocês serão lembrados de onde que eu retirei vocês. Quem eram vocês? E que vocês estão aqui hoje, até hoje preservados pela graça. Eu vou me encontrar com vocês aonde tudo começou. É como Cristo diz à igreja em Apocalipse: lembra-te de onde caíste e torna ao primeiro amor. Volta ao começo de tudo. Como Deus disse a Davi, que após assumir o trono de Jerusalém, trazer paz a todo Israel, Davi faz uma oração imponente e diz: Senhor, eu habitando num palácio desse, e até hoje o Senhor não tem casa para habitar. Isso é um absurdo. E Deus diz a Davi: Davi, quando conduziu meu povo pelo deserto, que dia que eu pedi a um deles casa para morar? Que dia que eu lhe pedi, Davi, casa para morar? Davi, eu lhe tirei de trás do curral das ovelhas, Davi. Pois não será tu que edificarás casa ao meu nome, mas o que descender de você, Davi. Amém. Calma, Davi. Cristo precisa nos levar à Galileia, irmãos, aonde tudo começou. Nós nos esquecemos facilmente e desconhecemos a razão ou o fundamento da nossa firmeza. Mas diante da insistência de Pedro, Cristo diz: tu me negarás 3 vezes. Diante do cantar do galo, não precisou pressão muito grande. Diante do cantar do galo, antes que ele cante 3 vezes, tu me negarás 3, contrastando o cantar do galo com a negação do discípulo, que se achava forte bastante. E Paulo compreendeu isso quando viu em sua carne um espinho que lhe atormentava todos os dias, e ele não sabia como viver com aquilo, e disse: Senhor, por 3 vezes eu pedi, me tira esse espinho, Senhor, me tira esse espinho, Senhor. Desconhecendo que o espinho era o espinho da graça, para tratar um caráter vulnerável à arrogância, ao orgulho, diante daquilo que Deus estava dando a ele. E Deus diz: Paulo, deixa o espinho, a minha graça te basta. Então Paulo compreende e diz: agora me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando estou fraco, aí é que estou forte. Cristo diz: eu vou lá para Galileia, Pedro. Vou relembrar vocês. Na ocasião em que eu os chamei, vocês abandonaram redes, abandonaram a companhia de pesca e me seguiram. É como Jesus estivesse dizendo:
até aqui, Pedro. A minha graça tem sustentado você. E eu vou relembrar vocês onde tudo começou, lá atrás. É assim, irmãos, a graça precisa todos os dias nos relembrar quem somos. Graça precisa todo dia nos levar a uma condição que nos faça cair em si. Opa! Este Cristo que ao longo do ministério veio ensinando lições, não só através do ensino, mas se debruçando de uma maneira prática aquilo que ele ensinou, quando se despiu, lavou os pés, quando serviu, quando gastou-se em prol deles, mostrando a ele que o serviço cristão nos chama a uma atitude abnegada, de humildade, de amor. E Pedrão está aqui, há poucas horas da cruz, dizendo: eu jamais. Esses pecadinhos aí, eu jamais. Essas fraquezas, eu jamais. Que Deus, irmãos, não nos prive de sua graça. Que Deus nos livre como Jesus nos ensinou a orar. Pai, nos livra do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória. Nos livra, Senhor, de pressões e de tentações difíceis. Nos livra, Senhor, de desconhecermos a razão da nossa firmeza. Teu é o poder, teu é o reino, teu é a glória. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. E nos faça entender que fracos somos fortes em Cristo. Amém. Nos faça entender que precisamos nos apegar com mais firmeza ao que temos ouvido e lido. E acima de tudo, precisamos entender que nos esquecemos da Galileia. Nos esquecemos da Galileia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é diante do Senhor mais uma vez que estamos, que acabamos de ouvir, Senhor, a Tua palavra. Tu que é conhecedor dos corações, conhece a nossa vida, conhece aqueles que pertencem a Deus, conhece a nossa fraqueza, os nossos limites, a nossa amnésia, os nossos esquecimentos. Pedimos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. E nos livre, Senhor, da arrogância e a altivez que bater no peito e dizer que isso jamais, que somos fortes e que somos bastante para vencermos todas as pressões difíceis, mas que pelo contrário, Senhor, nós nos submetamos à Tua palavra, Deus. Amém. E acima de tudo, ó Deus, em atitude humilde, possamos rogar ao Senhor todos os dias: nos livra do mal, Senhor. Sim, Senhor. Nos livra da tentação deste mundo, Senhor. Nos livra do pecado, Senhor. Nos livra, ó Deus, das pressões que nós não conhecemos a nossa própria condição, ó Deus. Mas Tu nos conheces, Tu não envia a cada um de nós tentações que não sejam humanas, mas com a tentação Tu enviarás também o escape, Senhor. A nossa força está em Ti, ó Deus, a nossa firmeza está em Ti. Sim. E é de Ti que nós queremos depender todos os dias, ó Deus. Não nos faça, ó Deus, nos esquecer a razão da nossa firmeza. Sim. Porque é na nossa fraqueza que somos fortes, Senhor. Amém. É na nossa limitação, ó Deus, onde a Tua graça atua, ó Deus. Amém. É compreendendo quem somos, é sendo verdadeiramente humildes de coração, simples, ó Deus. De fato compreenderemos o valor da Tua graça, a atuação da Tua graça sobre nós. Nós Te pedimos, Senhor, porque somos igual Pedro, somos igual aqueles discípulos que estavam ali diante de Ti. Somos igual a muitos que caíram, Senhor. Sim. Somos iguais a muitos que não tiveram, ó Deus, condições de resistirem às pressões, mas que eles caíram, ó Deus, sabemos que caíram com um propósito. Tu és poderoso para levantá-los novamente, Senhor. Mas aquele que está de pé, a Tua palavra diz: cuide para que não caia. Essa deve ser a nossa atitude vigilante todos os dias. E é essa graça que nós pedimos aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.